Como a psicologia vê o perdão? Quando um paciente está de alta? Você é solteiro? Essa e outras perguntas a gente vai responder aqui com vocês nessa live de café da manhã, onde eu estou preparando aqui pra gente uma prensa francesa gostosíssima pra gente tomar aqui, porque é o meu método preferido, porque alguém já me perguntou assim, qual café você gosta? Para quem tá chegando agora, eu sou Rodrigo César, sou psicólogo junguiano. Abri uma caixinha de perguntas no meu Instagram, Rodrigo César Psi, e vou responder para vocês as coisas que eu recebi aqui, as perguntas todas que eu recebi aqui. Coisas, algumas delas também são coisas mesmo, tá? Não considero ato falho, né? Algumas dessas perguntas eu também considero coisas. Porque a gente às vezes tem algum amigo bandalha, né? Então, assim, a gente responde também a esses amigos queridos que engajam a gente nas redes sociais. Inclusive você que está me assistindo, você já está me seguindo aqui no Instagram? Caso essa live vá para o YouTube, você já se inscreveu aqui no canal? E mais, você tá dando like, tá comentando, tá participando? Vem! Mesmo que você esteja vendo a reprise, pode mandar pergunta aqui, a gente vai conversando. Se quiser chamar na DM, pode também. Aqui no meu perfil, e se você estiver no YouTube, sempre tem o meu Linktree com os meus contatos, né? Então você pode chamar na DM, tem direto o contato do meu WhatsApp para você conversar. Tem também a informação do livro, né? Que eu lancei um livro essa semana, gente. Ai, tá cheio de coisa aqui nessa mesa de café da manhã, porque vocês não veem, que os olhos não veem, o coração não sente, né? Mas essa semana eu lancei um livro. Tá na hora da gente tirar o café, porque a prensa... Alexa, para. Porque a prensa francesa, a gente deixa ela aqui um tempo e depois a gente tem que transferir. Não adianta a gente baixar o êmbolo, essa parte aqui chama êmbolo. Não adianta a gente baixar o êmbolo e deixar aqui, porque vai continuar extraindo o pó de café que tá aqui. Então a gente vai. Eu já deixei aqui essa jarrinha térmica com água quente, né? Vou desprezar essa água. Desprezar em termos, né? Porque eu espero esfriar e depois eu rego alguma planta com ela. Então agora a gente abaixa, vocês sempre perguntam, né? Vocês têm curiosidade de ver como é que baixa o êmbolo. A gente vai devagarzinho, só um pouco, não vou até o fim. Aí eu giro aqui porque ela tem uma tampinha aqui, ó. Ela tem a gradezinha, do outro lado ela é fechadinha, ó. Ela é fechadinha para evitar sair o vapor. E aí aqui a gente faz... Deixa aqui. E aí a gente segura, precisa segurar e a gente transfere, gente. Será que vai dar pra ver aqui, ó, na nossa live? Fazer diferente, ó. Vamos fazer uma arapuca aqui pra vocês verem a cor do café sendo transferida pra cá, ó. É um café mais claro, que é um café gourmet, tá? Esse café é da Cereja do Café, uma torrefação artesanal que tem aqui em Santo André. Ó, olha que cor de café linda, gente. Aí assim, os baristas falam, parou aqui, ok, né? Porque vocês veem que sobra borra aqui embaixo. Então vocês dão uma chacoalhadinha assim, dou mais uma extraidinha assim, porque eu sou kamikaze. Eu não ligo tanto caso fique um tiquito amargo, né, tal. Mas não fica não, a prensa deixa o café bem doce. Olha só, essa é uma cor bacana de café. Não aquele café escurão, preto, parecendo carvão. Porque esse aqui, ó, significa que o café foi pouco torrado. Foi torrado na medida certa, na verdade, né? E que esse café, ele não tem galhos, folhas, besouros e afins junto moídos ali. Porque a torra bem escura é para disfarçar essas coisas todas. Então temos aqui, essa tabuinha é da Cereja do Café, né? Então tá aqui, vamos deixar aqui. Opa! Deixa eu botar já na minha xícara o cafezão. Ih, eu não fiz isso aqui. A gente dá uma homogeneizada. E agora a gente parte para as perguntas de vocês. Mas eu tava falando que eu lancei um livro, né? Eu lancei um livro. Bom dia, Dante. Essa semana eu lancei um livro. E o livro chama O Desafio do Sucesso para o Poor a Eternos, né? Metanoia e transformação profunda no caminho profissional, ou seja, né, o Poor Eterno é o adulto infantil, né, e como é que a gente lida sendo um adulto infantil com a vida. Então a gente está falando aqui de carreira, a gente está falando de metanoia, que é a crise da meia-idade, porque sim, o Poor pode chegar na metanoia, pode e chega, né, na metanoia, né, o adulto infantil chega na crise da meia-idade,
né? E como que se dá essa transformação profunda, né, em termos psíquicos. Bom, mas eu abri uma caixinha de perguntas, algumas perguntas foram indiscretas, eu adoro todas elas, né? Mas vamos começar aqui com sabendo se o Dandy Souza tá bem, como é que estão as coisas aí, Dandy? Me conta o seguinte, querido. Vocês sigam o Dandy, tá? O Dandy é produtor de conteúdo também. Eu fiz essa live sem avisar, então o pessoal tá chegando ainda, tá? Bom, eu não vou falar quem perguntou as coisas, porque eu acho que pode ser um pouquinho indelicado, mas vamos lá. Como você vê o perdão dentro da psicologia? Não vou fazer essa pergunta agora, vou fazer depois. Não vou responder agora, vou responder depois. Qual café você gosta? Eu acho que a pessoa está perguntando qual método, né? O meu método preferido é a prensa francesa. Gosto muito do expresso, mas a prensa francesa para fazer em casa, para mim, é o preferido. Depois eu uso muito e gosto também da moka italiana, da cafeteira italiana. Mas, Anália, a gente está respondendo perguntas que fizeram na caixinha de perguntas e uma delas é: qual café eu gosto? Né? Bom dia. Vamos lá. Fim de ano me desanimou. Tem desfibrilador psicológico? A criatividade é ótima, adoro. Desfibrilador, para quem não sabe, é aquele negócio quando a pessoa tá parando, né? O coração tá parando lá no hospital, vai lá e clear, né? E dá o choquinho elétrico, né? Na pessoa. Kaique, bom dia, príncipe. E aí, existe um desfibrilador psicológico? Fim de ano me desanimou. Eu acho interessante essa pergunta, porque tá fazendo graça, mas acho que a pessoa que perguntou nem sabe a correlação de uma coisa e outra, né? Eu tenho uma frase aqui o meu Instagram, ele é feito por postagens por épocas, né? Porque às vezes eu produzo, tenho ali um tempo para produzir, às vezes eu não tenho e produzo. Tawane chegando também, bom dia. E a gente vai criando coisas. Mas logo que eu lancei esse Instagram profissional, ainda tinha outra arroba, né? Era outra arroba. Eu botei uma frase que muita gente gostou. Desânimo é o roubo da alma. Por que isso? Porque ânimo, né, vem de ânima. E ânima significa alma. Então, desânimo é sem alma. E o que é o roubo da alma? O que é esse desânimo? Ou seja, precisa mesmo do desfibrilador. Vai voltar e pronto. Né? Vai ter que voltar. Quer dizer, vai ter que voltar se quiser, né? Porque aqui a gente é livre, que a gente não dita regra, que a gente não trabalha na positividade tóxica, aqui a gente não trabalha com pensamento de meritocracia, a gente trabalha com vida real. É por isso que eu vou dar uma bicadinha no meu café com leite, eu já tinha um leite quente aqui. Eu também fiz, banana com leite, maçã e aveia. E vai ficar com os beiços assim, né? Enfim. Desfibrilador, né? Ele traz a vida. Mas o que é o desfibrilador psicológico? Que ânimo, que injeção de ânimo a gente precisa ter? Qual o sentido da vida? Eu acho que essa pergunta está muito relacionada com qual o sentido da vida. E o sentido da vida é a gente que dá. A gente pode pensar no sentido amplo, qual o sentido da vida da humanidade, mas o sentido da vida é da minha vida. Então sou eu que vou dar o sentido da vida, concorda? Só que qual é o sentido da minha vida? Eu estou vivendo ou estou pagando boleto? Ou às vezes nem isso pode acontecer também. Às vezes nem boleto eu estou conseguindo pagar. E aí? Às vezes eu estou pagando todos os boletos, tenho lá até uma reserva, mas aquele ofício não me satisfaz. E aí eu perco o ânimo. Aí a gente pensa na questão, será que não é hora da gente fazer um divórcio? Eu tô meio torto na câmera. Será que não é hora da gente fazer um divórcio profissional? Né? Às vezes a gente precisa encerrar ciclos e fazer uma transição. Eu não sou muito adepto quando a gente traça metas e planos, jogar tudo para cima. Eu acho que é sempre interessante a gente fazer uma transição. Às vezes é fundamental que seja feito isso, né? Da gente interromper bruscamente, mas muitas vezes a gente tem que planejar essa transição. E planejar é uma coisa que o ser humano não gosta muito, não. Né? Mesmo viagem, assim, uma coisa para diversão, é o quê? Um planejamento breve, né? Vamos. Né? Mas o planejamento muitas vezes exige uma disciplina que às vezes a gente não está acostumado, que é
botar no papel, às vezes numa planilha, num bloco de notas, né? Tem gente que vai anotar no papel de pão, né? Mas se você se trata como um papel de pão, quem sou eu para falar alguma coisa? Eu não posso muito me interferir nessa questão. Mas qual que é a busca desse ânimo? Qual que é a busca desse sentido? O que ficou para trás? Ou o que eu nem sei sobre mim mesmo? Curiosamente, por exemplo, esse livro fala um pouco disso, né? Esse livro que eu lancei fala um pouco disso. Mas não é só o que está no livro, porque se a gente pensa numa jornada vocacional, a gente está falando aí de vocação, uma jornada de carreira, de sentido da vida. Muitas vezes a gente está falando sim de trabalho, de vocação, de ofício, porque essa autorrealização está associada com aquilo que eu produzo. Não só se eu estou casado, se eu tenho filho, plantei uma árvore, tenho cachorro, sou pai de pet, enfim, por aí vai. Não só isso. Né? É muito com aquilo que eu produzo. Essa autorrealização está ligada diretamente ao que eu produzo. E está ligada diretamente àquilo que a gente chama de legado. Só que quando a gente fala legado, vocação, né? Propósito de vida, dá um peso interno que parece muito que a gente está falando assim, de coisas gigantescas, tipo Madre Teresa e por aí vai. E não é nesse lugar. Né? Essa vocação, ela tem a ver com aquilo que eu tenho tesão na vida, né? É aquilo que eu tenho tesão em fazer, independente do que seja. Eu prefiro colocar um adendo, né, em relação à ética, né, em relação a respeito aos seres humanos também, né? Mas o que eu produzo, o que eu entrego, com o que eu colaboro? E às vezes não é um trabalho, às vezes não é um produto, um serviço, às vezes é só melhorando a minha cachola, já faz um serviço gigantesco para o coletivo. E o grande barato da individuação, um dos grandes baratos da individuação, que é a gente se tornar indivíduo, que é o propósito da vida, né, de acordo com a psicologia analítica, que sou psicólogo junguiano, fundada pelo Jung, né, tem uma pergunta sobre isso, inclusive, é a gente se tornar único, a gente realizar o nosso mito do significado, a nossa existência, o nosso propósito existencial, o nosso chamado, a nossa vocação. E uma parte disso é eu tomar consciência de mim, das minhas sombras e das projeções sombrias que eu jogo no outro, daquele meu problema, daquele meu lixo psicológico, lixo psíquico que eu jogo no outro, da minha expectativa, das minhas frustrações, daquilo tudo que eu jogo pro outro, né? Sem romantização de sofrimento aqui, tá? O Dante está falando assim, esse processo de planejamento, muitos acabam resistindo, sim. Inconscientemente a pessoa tem medo de lidar com ela mesma, sim. Já parou para pensar o quanto que às vezes a gente tem medo da potência que a gente é? Porque a gente às vezes sabe que a gente é bem capaz de fazer algumas coisas, né? Não no sentido ruim, também no sentido ruim, mas não no sentido ruim, mas de realização. E isso assusta, porque às vezes seu caminho, de repente eu posso deixar pessoas para trás. Eu estava vendo o programa da Tata Werneck essa semana e ela estava entrevistando o Pedro Bial. E aí ela falou alguma coisa assim, Bial, eu fui pra terapia porque eu me sinto muito culpada, porque eu não me sinto pertencente à minha família, porque eu me sinto culpada porque eu ganho dinheiro e eles não. Né? E o Pedro Bial falou assim, a culpa não é sua, a culpa é deles que não deram certo. Aí a gente cai num outro problema que é essa fala pesada, né? Porque não é uma culpa muitas vezes, né? É uma questão maior, social. Mas a questão é da Tatá. Ela falando ali que ela não se sente pertencente porque ganha dinheiro. E quantas vezes a gente vê alguém que começou a ganhar dinheiro na família ou no grupo de amigos, essa pessoa é cobrada, invejada, às vezes diminuída naquilo que ela conquistou, ou se ela subiu e de repente ela encontrou o primeiro obstáculo, né? É porque você fez tal coisa, tipo, a pessoa conquistou é porque você devia ter economizado. E não, porque às vezes ela tomou uma rasteira, não se trata só de economias. Nem tudo na vida se trata só de economias, mas aquela inveja ela é jogada na outra pessoa, né? Para que essa pessoa se sinta menos e volte naquele padrão que a outra pessoa tá. Né? Porque às vezes é aquela coisa, eu quero agarrar, quero segurar a pessoa, né? Mas não é legal se a pessoa vai, você torcer para a pessoa aí. Eu acho muito legal, né, o desenvolvimento das pessoas, né? Às vezes a gente acontece, às vezes, por exemplo, de amigos que estão na faculdade
estudando e eles acabam concorrendo na mesma vaga. Quem vai ganhar essa vaga? Né? E aí como que fica quando o outro ganhou, não fui eu que ganhei? Como é que as coisas ficam? Como é que fica a relação? Como é que eu fico? Como é que o outro reage? Né? Como é que o outro me acolhe? Porque às vezes o outro vai tripudiar, né? Às vezes eu vou sentir inveja, uma inveja ruim. Mas como é que as coisas ficam? E às vezes a outra pessoa nem precisava tanto da vaga e eu precisava, ou eu acho que eu sou mais gabaritado do que eu. Calma, existem muitas possibilidades, inclusive a gente confiar na sincronicidade e pensar assim, se eu não fui para aquela vaga, meu self tá me protegendo de alguma coisa, tá me levando para outro algo. Meio romântico colocar dessa forma, um pouco, mas a gente precisa aprender a ter confiança no processo, que é o que a gente tem. E essa confiança é praticamente uma fé cega nesse processo do self, né? É uma fé cega. E as pessoas, elas evitam o planejamento porque dá trabalho. Porque dá trabalho planejar e dá trabalho ter que lidar com as adversidades, com aquilo que vai surgindo no meio do caminho e eu não me preparei para isso. Aí é melhor fingir que não tô vendo. Porque planejar significa a gente buscar o melhor caminho, mas também se preparar para as oposições, para as adversidades, né? Para o que está contra, ou para as intempéries, para o desconhecido, para os acidentes, para as intercorrências, para as mudanças bruscas da sociedade, da economia e por aí vai, né? O Dante complementa, porque vai identificar suas falhas também, né? É difícil olhar pro planejamento, sim. E aí a gente vai ver uma coisa, que às vezes a gente acha que a gente está pronto e a gente não tá, né? Porque a gente acha que a gente tem aquele conhecimento e a gente não tem aquele conhecimento todo, né? Ou então tem alguém que é melhor do que eu. Ou tem alguém que acaba vendendo melhor o serviço, ou o trabalho, ou o produto melhor do que eu, né? E como que é isso? Quantas vezes a gente escuta isso aqui, ó? Fulano, eu sei, e aí não é desmerecendo outra pessoa, fulano nem é tão bom, o fulano é trambiqueiro, mas ele alcançou sucesso e eu não, né? Não basta só ser bom, tem que parecer bom, né? Tem que saber vender esse bom, né? Porque são muitas questões aí. O Dante complementa, né? Quando na realidade é uma ferramenta de ajustes para se melhorar. Sim, né? É difícil. Jung tem uma frase que assim, a psicoterapia é um método não muito agradável, mas por isso que as pessoas acabam... É um método não muito popular. É mais ou menos assim, não é muito agradável, por isso que não é um método tão popular. Realmente, porque a psicoterapia não deixa de ser um planejamento, não deixa de ser uma revisão, um balanço daquilo que a gente viveu, daquilo que a gente está fazendo para a gente criar algo, né? É complicado, né? Tudo bem com essa pergunta? Gente, o que vocês estão tomando de café da manhã? Eu quero me exibir aqui. Claro que eu não vou comer esse pedaço todo aqui, porque não dá certo, mas pizza amanhecida, vocês gostam de pizza amanhecida no café da manhã? É gostoso? Comendo de boca cheia, falando na live? Pode? O psicólogo pode comer de boca cheia? Falar de boca cheia na live? Eu deixei o prato aqui, mas vou deixar lá porque ela vai ficar cheirando no meu nariz, eu vou ter que comer. E já sabemos que comer em live não dá certo. Tomar dá certo, mas comer em live não dá certo, porque fica mastigando na orelha de vocês. Eu quero falar, não consigo. Aí eu vou perder na audiência, né? O povo vai indo embora. Vamos lá. Uma pergunta. O que eu faço na primeira consulta? Conhecendo quem fez a pergunta, né? Eu não sei se a pessoa está perguntando, porque a pessoa está se formando em psicologia. Eu não sei se a pessoa está perguntando em termos de como profissional ou como cliente. Eu vou responder dos dois. Como cliente, você vai comentar com o psicólogo, com a psicóloga, com o terapeuta, exatamente aquele motivo que você está procurando a terapia, que pode ser N coisas, inclusive autoconhecimento, né? Você vai contar para a pessoa qual é a sua necessidade, qual que é a sua dor, qual que é o seu desejo, qual que é a sua demanda. Porque às vezes a terapia não é só feita de dores, a terapia também é feita de desejos, né? Então assim, quais os meus desejos, quais as minhas aspirações. Por isso que eu lancei um módulo de psicoterapia breve de 10 sessões de planejamento para 2025. Né? Tem uma galera chegando, procurando, porque são 10 sessões, a gente vai planejar nessas 10 sessões
como que ela pode estruturar ali essa entrada, essa lista de objetivos do ano novo, né? Claro que isso vai passar da virada do ano, obviamente, né? Mas aí a gente já entra no ano com mais 2 ou 3 sessões ali comentando a respeito de como está sendo isso, né? E a gente encerra aquele processo. Se quiser, pode continuar na psicoterapia, mas o objetivo da terapia breve é isso, a gente focar em algo. A terapia breve ela é focal. Rodrigo, mas psicologia breve e psicologia analítica, como pode isso, gente? É o objetivo da psicoterapia breve, que é trabalhar uma questão, mas com vocabulário junguiano. E aí, se tiver afim, a gente caminha para um outro tipo de trabalho, mas é focal, é para aquilo, né? Eu tenho muito essa visão, primeiro porque eu tenho ali o conhecimento da terapia breve, sempre trabalhei com terapia breve, mas também porque quando a gente faz psicologia hospitalar, nossa visão de psicólogo, como psicólogo, muda um pouco, né? E para quem não sabe, eu trabalhei muitos anos como psicólogo hospitalar. E psicólogo hospitalar precisa desenvolver um feeling, uma técnica, não interna apenas, mas também com a técnica, com o conhecimento, com a teoria, de você vai encontrar aquele paciente, você tem que sondar como ele está em relação ao diagnóstico, como ele está em relação ao tratamento e a possibilidade ou não de cura, de alta, ou o prognóstico, né, como que esse tratamento vai se dar. E não só disso com o paciente, mas às vezes com a família. E aí vocês acham assim, que tem quanto tempo para isso? Às vezes o paciente está lá internado e vai ficar lá por uma semana, um mês, você tem tempo para fazer visitas regulares. Às vezes ele entrou ontem, é uma coisa importante porque ele vai dar segmento ambulatorial e aí você tá ali com essa pessoa, você já tem que fazer um acolhimento para ela. E aí você já vai sondar tudo isso para dar uma orientação em relação até mesmo de encaminhamento para outro profissional da psicologia, que geralmente não é a gente no hospital, não é a gente que vai dar esse segmento. Em psicoterapia, porque a gente é voltado para o ambiente hospitalar e não ambulatorial, não de consultório. Ambulatório e consultório a gente pode pensar que é a mesma coisa. E aí você tem que fazer tudo isso e às vezes você só tem ali 15, 20 minutos, meia hora. Então a gente vai trabalhando essa acurácia, né? A gente vai ficando mais apurado ali na escuta, naquilo que a gente precisa sondar, a gente vai trazendo mais objetividade. E isso facilita nesse processo de terapia breve, né? Então, por exemplo, se você vai para uma terapia breve, você vai falar sobre isso e vai conversar. A terapia breve ela é mais direcionada. Mas se está entrando para um processo psicoterápico, você vai falar aquilo que te aflige. E muitas vezes essa primeira consulta nem é uma consulta, é uma pré-consulta. Eu hoje trabalho no modelo de pré-consulta, né? Primeira consulta ali, que é uma pré-consulta, eu atendo ali a pessoa por meia hora, 45 minutos, porque ali eu vou ver se esse paciente se aplica, se esse cliente se aplica àquilo que eu posso oferecer enquanto terapeuta, porque de repente tem algumas queixas que são muito específicas e não é comigo, é com outra pessoa, ou tá fora do... O que eu digo de queixa específica? No meu caso, eu não trabalho com dependência química, por exemplo. A pessoa pode usar alguma questão química, alguma substância química, mas eu não vou trabalhar a dependência química em si, largar a dependência química, tá? Isso eu não trabalho porque isso é trabalho que eu creio que precisa de uma equipe maior, que eu não disponho e não é o foco. Meu foco é sempre carreira, profissão, relacionamento, né? Depressão, ansiedade, né? Eu tô muito nesse lugar. Minha especialidade é essa, tá? Então, assim, dependência química eu não trabalho, mas as pessoas às vezes acabam usando, mas eu não vou fazer o tratamento para a dependência química em si. Então, essa é uma questão. Não trabalho com crianças, não trabalho com alguns tipos de transtorno mentais. Não porque não tenho competência, porque tenho, mas mais porque precisa de uma terapêutica específica. E hoje eu estou basicamente online, né? Então, assim, não tem coisa que tem que ser presencial, entendeu? Então, tem essas questões também. Então, nessa pré-consulta eu vou entender sua demanda, né? Sugiro que a pessoa pense sobre isso. Você vai fazer uma pré-consulta ou uma consulta inteira, aí é de acordo com o profissional. Eu tô falando como eu trabalho. Vou ouvir, vou falar como que vai ser a psicoterapia e ali a gente vai conversar sobre valores, formas de pagamento e tudo mais. Falta, remarcação e tudo mais, né? Ali eu mando para a pessoa um contrato, que esse contrato hoje ele é por escrito, né? Então ele vai por e-mail, a pessoa entra numa plataforma e assina digitalmente esse contrato e assim a gente segue a psicoterapia.
Então já respondo tanto para o paciente quanto para o profissional também. Mas tem profissional que faz uma consulta inteira, e cobrada ou não. Muitos profissionais não cobram a primeira consulta, isso não é regra. Esses dias eu soube de uma cliente, de uma colega de trabalho minha, eu fiquei tão puto. Ela tem por prática cobrar a primeira consulta. E aí, a cliente falou assim, eu vou pagar, mas eu não acho certo pagar a primeira consulta. Gente, se você tá indo num profissional, cabeleireiro, você vai fazer uma degustação? Se você tá passando no médico, você vai fazer uma degustação? Não, né? Por que o psicólogo tem que fazer essa degustação? Não é só a degustação. O que eu chamo de pré-consulta hoje, que eu não cobro a pré-consulta, é justamente uma triagem melhor para eu saber se eu vou ter como atender, se eu vou ter agenda para essa pessoa. Porque às vezes não adianta dar um encaminhamento, eu não tenho agenda ou não se aplica ao meu escopo de trabalho. É tão frio falar isso pro WhatsApp, né? Você, não é comigo, tchau, se vira. Né? Não, eu acolho, porque ali a gente tem uma possibilidade de orientação, né? E às vezes se a gente indica alguém, de repente a gente pode até indicar alguém, a gente já tá aqui pensando com qual profissional essa pessoa se adequaria melhor, né? Então assim, vamos pensar nisso também, mas essa é a minha prática, não significa que os meus coleguinhas façam isso. Espera que o Dante colocou coisinhas aqui, achei interessante. Amo pizza amanhecida, eu já comi esfirra de carne do Habib's amanhecida. Hoje, bon apetite, é uma delícia. Eu gosto da esfirra de queijo do Habib's, né? Eu gosto, tem um Habib's aqui do lado da minha casa, às vezes eu vou buscar esfirra de queijo, né? Eu gosto da italianinha, mas eu gosto da de queijo também, porque eu gosto daquele queijinho. E é tão fácil fazer esse recheio, né, do Habib's, né? Creme de leite, um pouco de creme de leite, na verdade, queijo Minas, amassadinho e salsinho, né? Então, assim, tá aí o recheio. E sal, tá aí o recheio da esfirra de queijo do Habib's, que quando minha mãe faz esfirra, ela faz ou eu faço esse recheio, né? Por que quando ela faz esfirra? Porque minha mãe, uma senhorinha de 1,5 m de altura, tão docinha, ela é teimosa, às vezes ela não deixa ninguém fazer. E às vezes a gente também não faz, porque é filho, né? Numa situação bem horrorosa de mãe e filho, né? Filho que não faz as coisas, mentira. Eu às vezes faço sim, tá? E aí entramos numa outra questão. Minha mãe acha que o jeito dela é o único jeito de fazer. E aí tem uma briga, terceira guerra. Outro dia eu fui bater bolo e ela pegou e implicou com o meu pão de ló, porque ela assassina com a clara em neve. Porque quem não sabe, pão de ló, você bate a clara em neve, reserva, mistura tudo, depois vai incorporando lentamente essa clara em neve para não perder o ar da clara em neve. Minha mãe esgravata com tudo aquilo ali, ela mexe tudo de uma tacada só, enfim. Só que eu tenho a paciência, ela briga porque suja outro pote, enfim. Às vezes a gente... Mãe dá trabalho, sabe? Ser filho também é padecer no paraíso. Mystic Magias, Gui, seu gênio, entrou. Boa noite, gênio. Boa noite, bom dia, gênio. Vai saber se você não tá no outro país, é outro fuso horário, né, gênio? Vamos lá. Temos mais perguntas aqui. Talvez eu não faça todas, talvez eu faça uma triagem aqui. Vamos lá. Ainda vamos falar sobre como é o perdão na psicologia. Será que tem uma fórmula? Será que tem uma única forma de ver, né? Aqui, quando se define que um paciente está de alta? Alta na psicologia é uma coisa muito discutida, porque o que é alta? O que é cura? Né? Cura, teoricamente, seria a ausência de sintomas, mas muitas vezes na psicologia esse sintoma ele não vai desaparecer, você vai aprender a conviver com ele. Né? Então, por exemplo, depressivo, de repente a pessoa não é que ela vai curar a depressão, ela pode voltar a ter episódios depressivos, mas ela vai, teoricamente, ela vai estar mais apta para lidar com isso quando esses episódios depressivos reaparecerem. Então é um manejo, né? O próprio Jung coloca, né, que essa adaptação para a vida, esse preparo para a vida é saber lidar com essas coisas todas que surgem da psique. Mas a gente tem mesmo essa projeção de que, nossa, nunca mais na vida, e não funciona assim. A saudosa Fernanda Young, né, escritora, roteirista,
né, artista, ela falava sobre a depressão dela em diversos momentos. As entrevistas dela são muito curiosas, né, porque ela sendo uma pessoa depressiva, terapeutizada, mas com constante recorrência nesses episódios depressivos, né, ela vai trazendo pra gente ali nas entrevistas, e ela não é psicóloga, então por isso que eu tô mencionando ela, porque eu acho que é uma coisa mais interessante da gente ver outra pessoa falar, que não é o profissional técnico. Ela vai trazendo pra gente como que ela vai manejando com isso. Heraldo Firmino, querido, lindo, gente, Heraldo maravilhoso, hein? Sigam o Heraldo Firmino, maravilhoso, artista, tá? Sigam, eu sou muito bem relacionado, gente, eu sou muito bem relacionado com a galera, conheço gente maravilhosa. Aliás, vocês prestigiam os artistas nacionais, vocês vão ao teatro, que não são só com os globais, vocês vão aos teatros com outros artistas que também são artistas, também são atores, né? Tá tendo agora ali no Teatro de Container uma peça maravilhosa da companhia, né, Mungunzá, que é Antônio, gente, como que chama essa peça? Vamos ver aqui, gente. Mungunzá, deixa eu entrar aqui. Antônio Gabriela, só que eu às vezes nem é Antônio, eu tô... Luiz Antônio Gabriela. É uma peça maravilhosa que vai falar sobre Luiz Antônio, que se descobriu Gabriela. E é bem interessante essa peça, tá ali no Teatro de Container. Então sigam, Companhia Mungunzá. Márcia chegando também, bom dia. Então assim, quando que tá de alta, eu acho que muitas vezes essa alta, ela não é ausência de sintomas ou essa dita cura, né? A alta muitas vezes encerrei um processo, falei esse período da minha vida, né? Não só às vezes um assunto, mas nesse período da minha vida, algumas coisas eu mexi, elaborei, e agora tá na hora de eu bater asa um pouquinho. Quem sabe depois eu volto com você ou com outra pessoa, porque às vezes é interessante a gente ir com outra pessoa, caso a gente volte para psicoterapia, porque é outra visão, outra perspectiva, né? E você não precisa contar tudo de novo. Não, você pode retomar algumas coisas do passado, mas pode ir a partir de hoje. Mas claro, tem abordagens que elas vão fazer ali essa arqueologia muito antiga, né? Muito antiga. E é pré-requisito para que aquela abordagem funcione, você resgatar assim de novo, às vezes, tudo aquilo antigo, né? Eu não costumo trabalhar muito dessa forma, eu vou buscando o que precisa ser buscado, né, pra gente, pro momento atual. Lembrando que antes da terapia analítica, né, da psicologia analítica, eu trabalhava com a Gestalt terapia, que é a psicologia do aqui e agora, né? Então eu tenho aí essa influência também, porque a gente, apesar de eu usar hoje majoritariamente o óculos da psicologia analítica, eu estou influenciado pela Gestalt terapia, que eu trabalhei por anos, pela terapia breve, né, psicanalítica inclusive, né, porque minha especialização em hospitalar teve psicoterapia breve, na faculdade eu também tive psicoterapia breve, fiz acompanhamento com terapia breve também, na faculdade, né, pela faculdade, né, eu como aluno, e com a Kayoko, e também a tal da psicologia hospitalar também, né? Vamos lá. Então, assim, essa alta, muitas vezes, vamos dar uma pausa aqui, né? Às vezes não tem muito assunto para trabalhar, ou então assim, a pessoa já tá meio que sabendo lidar com as coisas, assim, ela mesma já pensa antes, ela já vai resolvendo, né? Sem a necessidade de estar naquele momento conversando em terapia. Então, às vezes a gente interrompe ali e a pessoa volta depois. Eu costumo brincar assim, né, com os meus. Eu falo assim, já tá na hora desse passarinho bater asa para longe do ninho, né? Vai voar, né? E voa. É uma delícia, acontece. No seu caso, você que perguntou, eu poderia brincar com você falando assim que vai levar mais tempo, mas talvez não. Mas eu não vou fazer isso com você, te deixar tenso, meu querido aqui. Como descubro a melhor abordagem, né? Qual a melhor psicoterapia, a melhor forma, né? O melhor psicólogo, a melhor psicóloga para mim. Aí a pessoa que é nerd faz um complemento a essa pergunta, porque eu achei muito engraçado, porque essa pessoa é meu cliente. E aí
Quando eu falei na primeira consulta que eu era junguiano, ele entendeu outra coisa, né? Aí ele pergunta assim, ó, que eu vou explicar o que ele entendeu. Como descubro qual o melhor psi pra mim? Freudiano, Yu-Gi-Oh! Ou, o que ele escreveu aqui? Cateliano. Se tem algum nerd aqui, por favor, me explica o que é cateliano, que eu não entendi. Não sei se é castelhano, cateliano, não sei o que é, porque pra mim isso aqui deve ser coisa de nerd. Mas Yu-Gi-Oh! É porque quando eu falei junguiano, ele entendeu Yu-Gi-Oh! E ficou pensando assim, nossa, como é que o Yu-Gi-Oh! Entra no contexto da terapia, né? O que é o tal do junguiano, né? O junguiano, ele é dado esse nome porque o Jung não gostava. A psicologia analítica foi fundada pelo Carl Gustav Jung, ou como eu brinco muitas vezes, o Carlos Gustav Jung, né? O Jung, ele fundou a psicologia analítica, que significa psicologia, né? O estudo da mente, dos processos mentais, da psique, mas analítica é de não lise, analítica, não lise, não quebra, ou seja, uma psicologia que integra as nossas pontas dentro da psique, os nossos opostos, o nosso lado bom, o nosso lado bom e o nosso lado mal, né? Então, só para exemplificar didaticamente, mas a gente vai fazendo essas integrações. Lembra a questão lá da depressão, que a gente estava falando agora há pouco? Como é que eu lido com essa depressão que é recorrente? Eu vou integrar isso. Eu não vou deletar necessariamente. Às vezes isso é um período da vida. A depressão muitas vezes está associada com uma crise existencial ou com uma percepção de que não tem sentido a vida, né? Então a gente vai trabalhando essas questões todas, né? A freudiana é a psicanálise, né? Que embora pareça, o nome não é a mesma coisa, embora algumas palavras sejam muito parecidas, mas a psicanálise freudiana, ela é o terapeuta que segue o analista, o psicólogo, tal, que segue essa abordagem, vai seguir ali mais a visão do Freud, do Sigmund Freud, né? E a própria psicanálise, ela tem os desdobramentos. Então você tem a Melanie Klein, você tem o Jacques Lacan, né? E que outro dia eu adorei a expressão, né? O corte lacaniano, né? Que tem o corte lacaniano na sessão, que a Lacan é aquela que assim interrompe a sessão em algum momento e a pessoa meio que fica assim, como assim, né? 15 minutos de sessão já encerrou, né? Às vezes é o corte lacaniano que está acontecendo ali, né? E aí o pessoal, corte lacraniano, que dá uma lacrada e encerra a sessão, né? Eu achei interessante isso, eu curti bastante isso. Mas muitas vezes tem a ver com a visão de mundo. A psicanálise, muitas vezes, ela vai buscar o porquê determinada coisa aconteceu, a origem. A psicologia analítica, ela vai buscar não só a origem, mas principalmente para que aquilo aconteceu, como que aquilo vai me atravessar, como que aquilo vai me transformar, qual que vai ser ali a transcendência a partir daquele evento que me aconteceu, daquele sintoma, daquela manifestação daquela psique. Então, toda a abordagem da psicologia analítica, ela é muito mais voltada para o para quê do que o porquê. Isso implica também, por exemplo, até na visão da psicopatologia, como que os junguianos veem a psicopatologia. Quem quer saber mais sobre a psicopatologia, eu não vou me adentrar aqui porque é um tema muito extenso e de repente isso, em uma resposta muito curta, pode dar margem a interpretações equivocadas, porque o negócio parece simples, mas na verdade não é, pelo contrário, é muito profundo e visionário. Não só o Jung falando sobre isso, mas principalmente a psiquiatra brasileira Nise da Silveira. Ela tem um livro que chama Imagens do Inconsciente. Esse livro é sensacional para quem quer saber um pouquinho mais sobre como que a psicologia analítica trabalha, como a psicologia analítica vê a psicopatologia, né? Então é muito importante isso, tá? Então vão ler esse livro, vão ver a respeito, é bem interessante também, tá? Então assim, eu acho que, respondendo a pergunta, primeiro, a identificação com o profissional, né? Eu senti segurança, né? Eu gostar da abordagem dele. Tem abordagem, por exemplo, que tem gente que vai amar e tem gente que vai odiar o divã, que o terapeuta fica aqui atrás, você tá olhando para uma parede e falando algumas coisas em associação livre. Não é todo mundo que chega, quem trabalha com divã, não é todo mundo também que chega
ou quando chega, né, técnica, né, pré-requisito. Você entrou num consultório que tem divã, não é necessariamente, que não vai acontecer necessariamente que você vá sentar naquele, ir pro divã, né, que é sentar e ficar lá falando associação livre. Tem gente que para isso super de boa, tem gente que entra numa crise de ansiedade, então eu acho que é também um método. Na psicologia analítica a gente vai trabalhar com arte-terapia, a gente vai trabalhar com sonhos, a gente vai trabalhar com essas expressões do inconsciente, a gente vai trabalhar com metáforas, com mitos, com contos de fada, a gente vai trabalhar com muitas coisas simbólicas. E às vezes a pessoa tem uma dificuldade de simbolizar e a gente estimula para que ela desenvolva essa capacidade, inteligência, sei lá, esse arquétipo do simbolizar, né? Desse metaforizar, porque ela vai entender isso de uma outra maneira, de uma forma mais profunda. Porque sabe quando a gente fala assim, caiu a ficha? E quando cai a ficha, a gente às vezes não consegue explicar. Simbolizar é isso. Fez sentido, eu consigo entender, me transformou, mas às vezes eu não consigo traduzir isso em palavras. Isso é simbolizar. Só que tem gente que não vai se adaptar com isso, tem gente que vai preferir outros métodos de trabalho. Então nós também temos a comportamental, gestalt terapia, psicologia humanista, fenomenologia. Então tudo isso é de acordo também com o profissional que está me atendendo. Agora, se eu sou um estudante de psicologia, ou melhor, de uma especialização de uma determinada abordagem, é importante que se o profissional que me atende hoje é de outra abordagem, eu posso amar ele. Mas é importante eu falar assim, te amo, mas eu vou ali no outro profissional que é dessa abordagem, porque eu preciso vivenciar, é importante que eu vivencie aquele método ao qual eu me proponho trabalhar. Porque é importante a gente também ter essa visão como paciente, como cliente, como analisando, o nome que quiser dar, né? Então é importante eu ter essa vivência também. Eu me transformei em junguiano, né? Depois que eu ouvi a minha amiga falar da terapia dela com a Janete Angelina, adorava, falava, nossa, ela parece gestaltista, né? Mas não, porque gestalt também bebe ali em algumas filosofias e tal, né? Mas aí veio que era junguiana, fui fazer terapia com a Janete, e quando eu começo a fazer terapia com a Janete, é outro vocabulário, né? É inconsciente coletivo, é arquétipo, aquelas coisas que a gente um dia viu na faculdade, bem superficialmente, a gente nem sabe direito o que é. E aí eu entrei num grupo de estudos e ali eu comecei a entender melhor e vi que eu tinha muito mais a ver com Jung e que eu já trabalhava muita coisa como a psicologia analítica, mas me faltava esse conhecimento específico, esse conhecimento formal sobre Jung. Então eu fui atrás de entender isso, fui atrás de me formar. Porque muita da diferença, né, por exemplo, da gestalt terapia com a psicologia analítica, a gestalt terapia ela não vai trabalhar sonhos, por exemplo. Já na psicologia analítica vai. Então, assim, se eu tenho muito sonho, todo mundo sonha, né? Mas se eu quero entender muitos meus sonhos, você tem duas possibilidades. A psicanálise, que vai falar muito ali por que você sonhou aquilo, e a psicologia analítica é pra que você sonhou isso? Como que isso vai transformar a tua vida? Que recado o teu inconsciente buscou te dar? Né? Como que você pode olhar? E ambas as formas estão corretas. É legal a gente entender até as duas, né? Mas dentro das abordagens, acho que uma prevalece mais do que outra, tá? E os junguianos são aqueles que falam até de sonho premonitório, tá, gente? Através de sincronicidade. Gostaria de saber mais sobre a arte-terapia durante a sessão. Arte-terapia. Desde que eu era estagiário, eu trabalho com técnicas de arte-terapia, né? Então, na gestalt-terapia é muito comum. Tem cursos de arte-terapia que são ali voltados para gestalt-terapia, tipo a Selma Ciornai no SEDES, tal, né? SEDES Sapiens, tal. Então, a gestalt-terapia ela trabalha muito com isso, porque a terapia do aqui e agora, né? Só que a psicologia analítica ela também trabalha com isso e eu estou hoje buscando essa formalização desse conhecimento, né, através de uma especialização de arte-terapia, em arte-terapia, mas sendo que eu já sempre trabalhei com técnicas expressivas do inconsciente, que são as técnicas de arte-terapia. Então desenho, redação, contação de história, que mais? Tanta coisa, argila, fantoche, boneco. Às vezes você pegar uma técnica de ludoterapia, um brinquedo de ludoterapia e levar aquilo para um contexto artístico também acontece.
fotos. Nossa, sábado a gente teve uma aula de fotos com a Cristina Guarnieri, Maria Cristina Guarnieri, que foi uma aula assim que eu tô até agora elaborando ela. Foi uma aula bem importante, como é uma aula em grupo, 3 pessoas apresentaram suas fotos, né? Um conjunto de fotos. 2 antes de mim e depois eu, no grupo. E assim, a gente tava num ambiente bem tranquilo, seguro ali, todos nós. E eu fui o último. E não só as minhas fotos me trouxeram as questões para eu pensar e elaborar, mas a das colegas também, né? Então, assim, o quanto que é importante também o trabalho em grupo. Lembrando que eu trabalhei muito com arte-terapia em grupo, né? Com dinâmica de grupo, questões de arte-terapia em grupo, né? Então, assim, eu tenho essa bagagem. A arte-terapia, ela ajuda muito a gente a entender esse inconsciente. Então, a arte-terapia, para a Nise da Silveira, ela tinha uma preocupação maior também com a técnica, de que forma? Com a técnica daquela arte em si. Então, vamos pintar? Vamos instrumentalizar como que pinta, como que usa isso, esse material, tudo. Ok, essa é uma coisa. Outras pessoas não, outras pessoas tá aqui a tinta, pinte. E vamos ver como é que lida, como é que descobre esse material, o que surge dali, né? Algumas instruções às vezes a gente precisa fornecer, por exemplo, tem gente que nunca mexeu com aquarela. Giz pastel, por exemplo. Giz pastel não é giz de cera, então minimamente você precisa orientar ali como que usa um pouco o giz pastel, porque senão a pessoa vai usar o giz pastel como giz de cera e não vai dar certo alguma coisa? Com certeza vai. Mas tem materiais e materiais. Tem materiais que são muito específicos, né? Sendo que o giz pastel é muito mais caro, inclusive, do que o giz de cera. Então, quem for usar como giz de cera, talvez não seja a melhor forma. Até porque é mais caro, né? Mas tem coisas assim que às vezes você precisa orientar. Vai usar nanquim? Vai manchar a tua roupa. Então, talvez você tenha que ter ali um avental e orientar a pessoa sobre isso. Argila, você tem que pensar, às vezes orientar, que dependendo de como fica o negócio, uma coisa muito grande, uma coisa muito fina, certamente pode rachar, então as coisas precisam ter um pouco de proporção. A gente não vai ter um forno no consultório para queimar essa argila, né? Então assim, ela vai secar naturalmente, então como que a gente vai fazer com isso? Qual o tipo de argila, qual a cor da argila, né? Então são várias coisas que a gente vai pensando para que aquele inconsciente se expresse. Qual é o comando também, né? Que a gente vai dar, por exemplo, a argila é muito vasto, eu posso fazer desde um vaso até miniaturas, até tive um sonho, vou tentar transformar aquela argila em imagens daquele sonho e por aí vai. Então, por que isso? Porque eu vou criar uma relação com aquela imagem. Então, quando eu sonho, por exemplo, com sei lá, com uma flor, tô vendo as orquídeas aqui fora na janela, gente, essas orquídeas. Eu moro na casa que era da minha avó e ali sempre teve jardim, uns vasos, não era jardim, sempre tiveram vasos dela ali e tem essas orquídeas aí lindas, né? Tá em época de primavera, né? Então eu tô vendo as minhas orquídeas lilazes ali. Outro dia eu postei a foto no Instagram, o pessoal amou. Então assim, sonhei com essas orquídeas, então talvez eu tente criar com argila ou com desenho, seja giz de cera, seja lápis de cor, aquarela, giz pastel, o que for, lápis de cor, lápis preto, carvão, o que for o material, qual o objetivo meu ali, tentar transformar. Então eu vou ver como está a imagem, o que ela significa para mim. São algumas pontuações, não significa que vai ser exatamente nesse roteiro ou todas essas partes que a gente está falando aqui, né? Então, como que eu fiz isso, como que eu descobri o material, o que aquilo se transformou, né? O que aquilo vai parecer, porque na nossa cabeça é uma coisa, no que a gente faz é outra, e a maior parte dos clientes, pacientes, eles não têm a técnica do desenho, a técnica da argila, né, tal da cerâmica e tudo mais, então assim, fica muito mais interessante qual que é o meu sentimento com aquilo que eu crio, né? E o que aquilo me evoca, porque às vezes eu tô fazendo uma flor aqui, bonitinha, porque eu sonhei com a minha avó, tal, não sei o quê. Só que a hora que eu olho, aquilo não parece uma flor, parece, sei lá, acabou parecendo um passarinho, e esse passarinho era o passarinho do vizinho que ficava preso na gaiola e ele maltratava esse passarinho, né? Então, assim, por que
eu olhei aquilo, pareceu que me veio essa outra imagem, né? Então, assim, por que e pra quê? Né? Então, ela é muito ampla, a arte-terapia. E a gente pode incluir na arte-terapia contar mitos, contar contos, pedir para que a pessoa escreva contos, né? Eu gosto muito de dramaturgia, eu sou ator e dramaturgo, além de psicólogo. Então, meu projeto de pesquisa para monografia do ano que eu entrego no ano que vem, ela é a escrita dramatúrgica como técnica de arte-terapia. Então, estou planejando isso. Vamos ver o que vai sair, né? Inicialmente essa a proposta, a escrita dramatúrgica, porque eu acho interessante a dramaturgia, porque ela é diálogo. E aí, nessa escrita dramatúrgica, a gente pode escolher não pessoas só falando, mas partes nossas falando. Já imaginou, por exemplo, não vou falar aqui porque isso cairia assim numa imprudência minha. A pessoa faz uma imaginação ativa e dali ela escolhe 2 aspectos para criar um diálogo, uma cena. Né? Outro dia eu tinha bonequinhos, eu pedi pra pessoa criar uma cena com esses bonecos, foi incrível. E aí tava na mesa, assim, coloquei o abajur, assim, ficou muito bacana, parecia um pau. Mas assim, tem profissionais que já fizeram até live de imaginação ativa. Imaginação ativa você não faz com qualquer paciente. Imaginação ativa você faz com o cliente que você conhece há mais tempo, que você sabe mais como esse inconsciente funciona e que você presume que a pessoa não vai psicotizar durante a sessão. Né? Então, por isso que seria imprudente eu falar aqui isso, dar um exemplo aqui agora, tá? Porque vai que você quer fazer o que eu tô falando sozinho, sem a supervisão de um adulto responsável, e aí pode dar ruim. Respondi a pergunta? Vão falando aí, tá, gente? Tô vendo que tem gente online que não tá se manifestando. Aí aqui, tem uma pergunta, né? Dá vontade de falar arroba pra expor mesmo. O que vocês acham? Que eu falo arroba, não falo arroba? Não vou falar arroba, porque eu vou expor a pessoa. E ele vai saber que eu estou falando dele. Porque não contente em responder a pergunta, a caixinha de pergunta, ele foi me infernizar no direct do meu Instagram pessoal. Porque é um desocupado, né? Ele perguntou assim, por que você é gay? E a minha resposta é, meu lindo, por que eu sou gay? Porque nossos destinos foram traçados na maternidade. Mas como você beija mal e eu já tinha virado gay, não vou desvirar, né? Mas a gente não deu certo. Porque você beija mal. Que grosseria, né? Enfim. Quem dá bom dia a cavalo, né? Ou seja, dá vontade de expor arroba, o dedo coça pra expor arroba. Mas ele sabe que eu tô falando dele. Aí tem assim, ó. Essa aqui, as letrinhas tão pequenas que tem bastante texto. Acha que os filmes de terror psicológico contribuem para abordar temas como saúde mental? Sim, à medida que a gente vai vendo um quadro de patologia, né, de transtorno mental e tudo mais. Porém, muitas vezes causa outro transtorno, que é a ansiedade de estar assistindo ali esse conteúdo todo, né? Eu, quando vejo filme de suspense, de terror, né, assim, eu fico muito ansioso. Eu particularmente não gosto. Eu até assisto, mas eu sou a pior companhia pra quem tá do lado. Porque eu vou ficar falando, e além de tudo, depois que eu fiz dramaturgia, que eu estudei dramaturgia por alguns anos, né? Sou dramaturgo, né? Inclusive, hoje vence a promoção do meu livro Miopia, que tá lá na Amazon. Procura Rodrigo César, Miopia. É uma dramaturgia sobre esquizofrenia. E tá de graça até hoje. Tá uma promoção que tá de graça até hoje, Miopia. Aí, como a gente é meio estudioso da temática, a gente vai entendendo o roteiro que tá por trás do roteiro. Então, às vezes, a gente também vai adivinhando algumas coisas. E aí, às vezes, eu também, numa defesa, eu fico pentelhando quem tá do lado, falando, agora vai acontecer tal coisa. Né? Porque é simples, gente, a gente escutar a trilha crescendo, o que tá acontecendo, o que você presume que possa acontecer, né? E aí você às vezes tem um filme. As pessoas ficam muito bravas comigo. Os fãs de How I Met Your Mother ficam putos da vida comigo. Por quê? Avança a live se você não quer o spoiler. Porque assim, tipo, o primeiro e segundo capítulo de How I Met Your Mother, na primeira temporada, e ela ainda tava, acho que na metade, assim, tipo, não tinha lançado o final ainda. Eu falei assim,
esse Ted vai separar da Mother e vai casar com a Robin. Acertei quase tudo, né? Porque eu só não sabia que a Mother ia morrer, né? Mas, por quê? As crianças estão o tempo todo falando da tia Robin. Ele tá o tempo todo falando da tia Robin no começo, né? Assim, e cadê a Mother nessa história? Separou. Porque tá contando a história de como conheceu a mãe. Mas todo o plot do começo ali, esse amor pela Robin, o eu te amo dito muito cedo, lá o trompete azul e tudo mais, falou assim, gente, isso não vai se perder até o final. Então isso aqui é uma sacanagem. E aí eu fiquei pensando assim, como é que vai ser se essa série for cancelada na metade, né? Cancelarem a série, porque esse plot precisa chegar até o final, né? Essa história precisa chegar até o final e ele precisa chegar com a Robin, né? E dito e feito, né? Mas é o quê? É quando você pensa uma estrutura dramatúrgica, porque, como diz o Joseph Campbell, todos os mitos são um. É o monomito, é a jornada do herói. Então vou estudar sobre a jornada do herói. E foi por isso que eu pensei assim, Sr. Ted Mosby vai casar com a Robin, vai ficar com a Robin, vai ficar com a Mother. Mas eu pensei que eles iam separar. Não imaginei que a moça ia morrer, né? Enfim. Mas cheguei perto. Tem umas pessoas que responderam as perguntas aqui que são fãs de How I Met. Que mais aqui? Como valorizar a sua dor e entender suas limitações? Valorizar a dor, eu entendo o que a pessoa está me perguntando aqui. Não é só valorizar a dor. É mostrar pro outro que você tá com dor. Porque às vezes outra pessoa fala, tchau, né? E não tô falando de dor só física, tô falando de dor emocional. Às vezes a gente tá numa relação, às vezes a gente tá numa convivência, seja com familiar, namoro, casamento, chefe, amigo, vizinho, né? E às vezes a gente tá num sofrimento psíquico, emocional, e a outra pessoa meio que minimiza isso, porque ela faz parte, inclusive, às vezes, desse sofrimento, né? E aí, quando a gente expõe, às vezes a gente não consegue fazer com que a outra pessoa reconheça isso e entenda que a gente também tem um tempo, que a gente também tem uma necessidade, que a gente também tem uma forma de lidar com isso que não é necessariamente como a outra pessoa quer ou planeja. É do tipo assim, nossa, você tá depressivo? Levanta e vai tomar sol. Não é isso. Pode ajudar, mas não vai resolver. Mas assim, as outras pessoas, às vezes elas veem a pessoa no sofrimento e quer tirar aquela pessoa do sofrimento porque ela não sabe também lidar com aquele sofrimento do outro. E aí vai criando ideias mirabolantes que não vão se sustentar, né? Nem terapeuta consegue isso. Que dirá quem não é terapeuta, né? E às vezes os não terapeutas fazem trabalhos melhores do que os terapeutas, né? Infelizmente é uma realidade, né? Mas como entender as nossas limitações, né? A gente precisa colocar para as pessoas muitas vezes o nosso limite. Até aqui eu vou, a partir daqui eu não vou. Então, onde que isso, por exemplo, pode acontecer? Em situações abusivas de trabalho, ou nem tão abusivas, mas situações conflituosas no trabalho, em relações familiares, amorosas, né? Hoje em dia a gente tem aí um boom crescente, vou mexer numa ferida que talvez eu seja cancelado no Twitter, que é a não monogamia. Sendo que uma pessoa acha que é não monogâmica, mas na verdade ela é monogâmica, mas ela está se experimentando não monogâmica, porque ela acha que de repente pode ser, porque de repente todos meus amigos são e por que eu não posso ser também? Só que ela vai abrindo um buraco dentro dela. Ou então a mesma coisa de casais que abrem um relacionamento, ou que vão às vezes para casa de swing e por aí vai. Então assim, a gente precisa estar muito confiante que a gente tá ali e a gente vai colocando o nosso limite. Porque às vezes a gente embarca no sonho do outro e isso é péssimo pra gente, né? Então assim, seja qual for o contexto que você colocou de dor aqui, eu acho que sim, a gente tem que expor para as pessoas, a dor também é limite, né? Só que às vezes, não é o caso aqui dessa pessoa, mas às vezes acontece assim, eu valorizar tanto a dor que eu pego uma dor, eu vou fazer essa dor uma coisa tão linda que aí eu viro quem? Presidente da coitada Holândia, né? E aí não é o ideal também, então eu preciso ter consciência sobre o meu reinado na coitada Holândia. Debochado esse psicólogo, né? Vamos lá. Essa eu já respondi. Quais os planos para 2025?
Tá perguntando os meus planos pessoais? Hein? Tá perguntando meus planos pessoais? Quer estar comigo em algum plano? É fã ou hater? Não sei. Porque a pessoa que perguntou, por que eu tô perguntando se é hater? Porque eu vou expor quem perguntou isso pra mim. É o Tadeu Ramos. Eu sei que ele tá perguntando quais os planos de social media, porque o Tadeu Ramos é o meu terror psicológico na produção de conteúdo de internet. Inclusive, quando eu abri a caixinha de pergunta, ele me chamou na DM e falou assim: nossa, olha quem está voltando. Eu falei: sim, lindo, estou voltando, porque agora estou menos amarelo. Porque pra quem não sabe, eu tive hepatite. Então eu tava longe das mídias porque eu estava parecendo um Simpson, todo amarelo, olho amarelo, ainda tô com um pouco amarelo, né? Mas já tô melhor, ainda bem. Então vamos lá. Como você vê o perdão dentro da psicologia? Já eu respondo essa pergunta. Gente, tô com tempo em live, 1 hora já, né? Já tá acabando, ainda tem algumas perguntas aqui, mas dá pra gente sintetizar. Não tenho segurança depois de formado, sou físio. Gato, você não tem essa segurança técnica ou de você abrir o seu consultório, o seu estúdio de fisioterapia, como chama? Fisioterapia, acho que é estúdio, consultório também, né? Clínica. Você não tem essa segurança nessa questão da gestão profissional ou da técnica em si. Porque a gente tem que separar o joio do trigo nesse sentido. E às vezes são as duas coisas ao mesmo tempo. A segurança técnica, às vezes a gente precisa de um aperfeiçoamento. A gente teve uma aula no sábado com o Valdemar Magaldi de fantoches, né? Fantoches e dedoches, né? Então a gente teve ali essa aula, ele apresentou pra gente uma técnica que eu achei muito interessante, muito interessante. Aí mandei lá no grupo falando assim: gente, eu amei, mandei ontem, né? Hoje, pra quem tá vendo a reprise e a gravação, hoje é sexta-feira, a aula foi há quase uma semana, foi no sábado passado. Aí eu fiquei pensando na técnica, né? Ele usou um conto de fadas específico e os personagens desse conto de fada em formas de dedoche e destrinchou a técnica ali, que eu falei: gente, essa técnica é maravilhosa. Só que sabe quando assim, você entende o mecanismo da técnica, mas você precisa exercitar essa técnica? Então eu falei assim: nossa, seria legal uma parte 2, um aprofundamento. Não que a aula não tenha sido profunda, foi tão profunda, porque sábado foi assim. Quem faz arte terapia, muitas vezes a gente também está exposto ali, né? Então é meio que uma terapia pra gente também que tá ali. Querendo ou não, não, né? Meio que não, é uma terapia pra gente que tá ali também. Então, essa aula do Valdemar já me deu uma sapatada ali, né? E depois veio a aula da Cristina que deu outra. Então eu saí bem mexido, com bastante coisa para elaborar. Mas a técnica do Valdemar, eu acho que eu entendi o mecanismo da técnica. Olha como é importante isso que eu estou respondendo para esse físio. Às vezes a gente tem o conhecimento técnico, a gente está habilitado para fazer, mas a gente precisa de uma segurança maior. Seja para ver outros exemplos, no meu caso é ver outros exemplos para expandir um pouco isso, para conseguir fazer mais sinapses aqui do que só reproduzir a técnica por si, porque reproduzir a técnica por si eu consigo, né? Mas assim, ampliar essa compreensão. Então eu preciso estudar um pouco mais sobre essa técnica, então eu preciso elaborar melhor e talvez chegar e começar a praticar também. Isso não é um teste, isso não é um estágio, porque eu já sou profissional, né? Mas isso sim é uma espécie de treino. Mas desse treino a gente desenvolve coisas novas também na psicologia. Na fisioterapia eu creio que seja um pouco diferente, porque por mais que de repente eu esteja usando o mesmo conto de fada, com os mesmos fantoches / dedoches para aquele paciente, se eu aplicar a mesma técnica para o outro, vai ser diferente. Então, nesse contato com esse cliente, eu tenho, respondendo até a parte da arte terapia da outra pessoa. Alexa, acende a luz? Não melhorou muito. O sol sobre nuvem. Sol sobre nuvens. Então, assim, o vaso alquímico que eu vou fazer com esse paciente é diferente do que eu vou fazer com esse, embora o conto seja mesmo, os bonequinhos seja o mesmo, o consultório seja a mesma, a roupa às vezes é até a mesma, né? Mas os mundos psíquicos são diferentes, e como o meu mundo psíquico interage com esse, de uma forma, com aquele é de outra. Então é nesse sentido que eu digo que às vezes a gente amplia a técnica
e cria aspectos novos para uma técnica pré-existente, coisa que a arte-terapia possibilita. Já na fisioterapia eu acho que não tem tanta invencionice, tanta possibilidade, né? Mas assim, recomendo que de repente aprenda, observe, faça um curso para você ter um pouco de segurança. Agora, com gestão de consultório, de carreira, existem mentorias, existem cursos sobre, por exemplo, na psicologia eu tô dando a jornada para o psicólogo iniciante, que são 6 encontros, onde eu tô dando ali para quem tá no último ano, mais ou menos, da psicologia, e para quem tá recém-formado. Então são 6 encontros que a gente vai falar sobre gestão de consultório, né? Então eu vou falar sobre precificação, vou falar sobre elaboração de relatórios, de prontuários, que é um terror para as pessoas, tem medo de prontuário, é gigantesco e é muito mais simples do que parece. Como fazer evolução no prontuário, o que é evolução, o que é relato de sessão, o que é documento psicológico, que tem um que chama relatório psicológico também, né? Como que o CFP orienta que sejam feitos esses relatórios, tá? Esses documentos todos. Então tudo isso a gente vai falar sobre gestão, sobre vale a pena ou não vale a pena alugar sala só para mim, se eu vou sublocar online e tudo mais, tá? Então a gente vai falar sobre isso também. Eu não sei se dentro da sua área da físio tem algo semelhante, talvez tenha. Se não tiver, tem mentorias interessantes que vão falar sobre isso. Por exemplo, a do Lucas Caloni, ela vai falar para fisioterapeutas também, não só para psicólogos num outro sentido, mas ela também vai falar para fisioterapeutas, para pilates e tudo mais, tá bom? Então, assim, gerir um negócio não é só abrir a porta e receber, comprar a maquininha e estar inscrito e pagar os impostos e taxas. Gerir um negócio é a gente pensar na captação de clientes, no posicionamento nas redes sociais, né? Tudo isso a gente vai falar, por exemplo, na jornada do psicólogo, mas pensa sobre isso também como é na sua área, né? E isso faz parte de planejamento de carreira e planejamento para 2025 também, aquilo que o Tadeu estava falando, né? Porque ele perguntou ali para mim quais os planos para 2025. Eu sei que ele está perguntando isso muito no sentido de: Rodrigo, o que você vai fazer com o seu canal no YouTube? Vai só colocar live ou vai produzir mais uma série de vídeos? Cadê as aulas fechadas, né, que você faz para colocar na área de membros? Porque eu tenho uma área de membros que são para os meus pacientes, uma playlist só para meus pacientes no YouTube, né? Enfim, vamos lá. Já respondo como ver o perdão da psicologia. Eu tô seguro. Dê um joinha. Eu já respondo para vocês isso. Qual café gosta? Você tá solteiro? Você tá solteiro? Eu tô solteiro. Mas, de novo, você é fã ou hater? Você tá querendo me pegar? Eu tô solteiro. Eu tenho um crush muito uau. Ai, esse crush olha, tá viajando, tá botando umas fotos tão lindas, gente. Enfim. Tô solteiro, tô na pista. E tô querendo namorar. Vamos ver o que sai daí, né? Mas não depende só de mim, né? Enfim. Faz a sua proposta. Manda seu nude. Faça a sua proposta. Quem sabe? O que eu faço na primeira consulta? Fim de ano me desanimou, já falou. Quero redefinir meus valores e não sei por onde começar. Essa pessoa, eu não sei se é psicólogo, tá? Não sei mesmo. Então, não, ou profissional, não sei mesmo. Pela arroba, não sei. Mas vamos lá, valores. Valores eu tô pensando aqui profissionais, quero redefinir meus valores. Então você vai pensar em precificação. Precificação envolve conhecimento, o local que você tá, quais os recursos, tudo. Uma série de coisas. Mas, eu tava pensando que chegou meu pai e minha mãe aqui em casa, não. Parece que eu escutei o portão, mas não é. Redefinir os valores. Então vamos lá, precificação. Às vezes a gente tem que ter ali a noção do seguinte, que os clientes que estão comigo há mais tempo, não necessariamente eles vão pagar um preço de tabela. Em terapia muitas vezes não funciona assim. Então o reajuste que a gente faz para os pacientes mais antigos, que estão com a gente há mais tempo,
Esse reajuste geralmente escolhe ali uma taxa de reajuste, por exemplo, alguma taxa relativa à inflação, e ele, a cada 12 meses, pode reajustar de acordo com essa inflação acumulada, né, com essa taxa acumulada. Mas, os clientes novos, muitas vezes, esse valor não acompanha esse reajuste, que é geralmente 10% ali ao ano. Né? Então, muitas vezes a gente faz um upgrade maior para os novos. Né? Então, nessa questão que a gente pode redefinir valores também. É tudo uma questão de precificação, de todos os custos envolvidos e tudo mais. Entretanto, eu fico em dúvida se esses valores que você está falando são os valores pessoais. Quero agir de uma nova forma, quero enfrentar o mundo de uma nova forma. E aí a gente está falando não só da gente repensar o que é importante para a gente, porque tem coisa que conforme a gente vai vivendo, a gente vê, isso já não importa mais tanto, já não faço mais tanto, a questão desse perfeccionismo, por exemplo. Mas também em termos de persona, né? O que é importante para mim? De repente, cuidar da saúde, e como que eu vou trabalhar essa persona? Eu gosto de brincar da persona do maromba, eu, Rodrigo, né, gosto de brincar da persona do maromba. Então, eu vou fazer pose na academia, brincar com isso, brincar quando eu tenho uma oscilação de peso também, agora com hepatite, meus braços sempre perderam músculo. Quem vê foto minha musculoso, fala assim, o que aconteceu? Hepatite. Né? Aí você perde massa magra, tudo, nem parece que é o mesmo braço do maromba, que é todo dia na academia e tal. Porque só volto ainda daqui uns dias pra academia, né? Só tô liberado daqui uns dias. Enfim, então tudo isso faz parte da gente redefinir o que é importante pra gente. Vai ao encontro daquela pergunta lá atrás. Qual o sentido? Quais as metas? Como que foi a pergunta aqui que fizeram? Cadê? Teve uma pergunta do sentido, como é que foi? Fim de ano me desanimou, tem um desfibrilador. Eu acho que vai muito ao encontro dessa pergunta também, né? O que é importante? Qual que é o sentido dessas coisas pra mim, né? Vamos lá. Quero tomar uma decisão na relação. Tô com medo de ser impulsiva. Na dúvida, não faça, né? Talvez seja um bom conselho, talvez não. Não dá pra saber, Tem muitas peculiaridades. Não dá pra gente fazer igual lá no Friends, o Ross botando uma lista de prós e contras. Também não é isso. De repente, a gente pensar numa forma de elaborar isso, porque às vezes tem mais pró do que contra e ainda assim você decide encerrar uma coisa, né? Porque existem outros fatores, né? Então, assim, não dá pra gente botar matemática aqui, mas dá pra gente botar reflexão. Esse é um caso que eu sugiro que você pense com o auxílio de um adulto responsável ou algo que tá próximo disso, né? Mas a gente chegou aqui, gente, eu nem fui falando das pessoas que foram entrando, mas é basicamente isso. De repente a gente precisa ali, e não digo terapia em si necessariamente, né? Às vezes a gente pensar na vida, às vezes a gente tem essa sincronicidade, a gente vê numa palestra com um monge, a gente vê numa frase de ônibus que a gente vai ter nos nossos ensaios. Então conte com a sincronicidade também, mas reflita sobre. E decisões, se a gente está com medo de ser impulsiva, a gente cai em duas coisas. De repente a gente está sendo impulsiva mesmo, mas será que de repente eu também não estou alisando muito uma coisa, usando a desculpa que é impulsivo, é impulsividade? E aí eu tô mascarando, aí eu tô contando pros outros uma coisa, mas na verdade é outra. Não sei, a gente tem que pensar nessas camadas. Acho que, deixa eu ver se entrou alguma pergunta nova aqui, que aí a gente já vai pro perdão. E última pergunta. Não entrou nenhuma pergunta nova. Cadê? Acho que eu passei por todas, né? Acho que eu passei por todas, várias perguntas. Tem uma aqui importante, ó. Estou me formando e quero dicas psi para não cair em armadilhas. Você tem? Tenho. Não converse com estranhos, não entre em carro de estranhos, não aceite doce de estranhos. Cuidado com o homem do saco. Ou com a mulher do saco também, porque na novela era a mulher do saco que levou a morena lá pra Capadócia, né? Armadilhas. Tudo que reluz... Cadê a pergunta aqui da armadilha? Aqui. Tudo que reluz demais pode dar problema. Então, assim, hoje em dia, você fala perto do celular que você quer cliente, ele como é psicólogo,
ele começa no Instagram a te promover perfis, né? Porque isso aqui tá me escutando tudo que ele tá falando. Começa a te promover perfis de divulgação de consultório. E a maioria desses cursos, mentorias e pipipipopopó vão falar de tráfego pago. A gente cai no quê? O tal do tráfego pago é uma questão importante pra gente pensar. Vai atrair um público, certamente, mas na psicologia, quem é o público que tem a ver comigo? Será que só tráfego pago? Não necessariamente. Agora minha mãe chegou. Não necessariamente. Eu vou ter que avisar ela que eu tô em live. Não necessariamente. Vocês esperam um tiquinho eu falar que tô em live? Né? Porque vão chegar aqui mãe, pai, vai ser uma coisa, só que eles vão entrar pela cozinha. Então, assim, essas armadilhas, elas vão muitas vezes ser comprando serviços que não vão te trazer, porque tráfego pago muitas vezes vai te trazer curiosos e pessoas que muitas vezes não tem a ver com com aquilo que você está vendendo. Espera só um pouquinho, vou dar um recado. Eu estou fazendo uma live, não interrompa, por favor. Se você for pegar, tá ali na cozinha. Obrigado. Tá, eu tô ao vivo. Tchau. Obrigado. Voltei. Então, com relação a essas armadilhas, o que é tudo esse processo de você confiar demais em algumas soluções rápidas e práticas e prontas, né? Então, de repente, você está fazendo ali pagando um serviço que você acha que descobriu a roda e não descobriu a roda. Psicologia é indicação, e psicologia também é aquilo que a gente estava falando antes, né? Como que eu escolho a pessoa? Eu acho que é o encontro também que se dá, a forma de visão de mundo, não só a técnica pela técnica da demanda que você tem, da queixa que você tem, daquilo que você vai trabalhar, mas também o vaso alquímico. E aí na psicologia analítica a gente vai falar assim, esse encontro entre duas pessoas, ou entre mais pessoas, se for grupo ou casal, né, ou família, né, como que vai se dar esse vaso alquímico, essa transformação, né? Então, assim, é sobre, né? Então, armadilhas, né? Eu diria que algumas soluções, por exemplo, vou meter o dedo na ferida, doa quem doer. Tem pessoas vendendo curso de prontuário a preços altíssimos e botando terror na venda como se a pessoa que passou por uma faculdade não soubesse preencher um prontuário. E sabe preencher um prontuário. Só que quando eu falo que na minha jornada eu vou trabalhar a questão do prontuário, é orientar na prática, né? Porque preencher prontuário na faculdade é uma coisa, muitas vezes você tem que fazer um relatório extenso. Na prática do dia a dia, isso não é verdade. E quais informações eu preciso? Então ali são dicas, tipo, a jornada para psicólogos iniciantes, elas são 6 encontros, e o prontuário tá num encontro de 2 horas e nem ocupa o tempo todo, entendeu? É importante? Né? Mas assim, não ocupa o tempo todo por quê? Porque a jornada ela é pensada assim, 1h20, são encontros de 2 horas, 1h20 de teoria e prática ali, mas 40 minutos depois para tirar dúvidas. Às vezes as dúvidas elas não têm a ver com o tema da aula. Então por isso que eu digo que não ocupa o tempo todo. Então assim, toca o terror para vender um curso de prontuário e a pessoa se sente insegura. Então isso de repente eu estou resolvendo o problema de quem? O meu ou da outra pessoa que está vendendo o curso? Tem que pensar isso também. O que eu acho interessantíssimo e fundamental para quem se formou? Supervisão, né? A especialização, eu acho que ela pode vir com um tempo. Não necessariamente me formei e preciso entrar numa especialização. De repente até é interessante você esperar 1 ano, 2 para entrar numa especialização. Por quê? Porque você vai ter uma prática ali. Mas a supervisão eu acho importante. Você já meio que pensar qual abordagem você quer experimentar, conhecer, começar numa supervisão, começar numa leitura ali, 6 meses depois ou 1 ano depois entrar numa especialização. Porque ali você vai até se apropriar se você quer mesmo aquela forma de visão. Porque de repente você tem uma ideia do que seja, que você teve aulas interessantes na faculdade, mas ali no decorrer você vê que não é muito para você. Acontece muito isso com Jung. Às vezes eu recebo supervisionandos que estão assim, ainda não fizeram a formação, nada disso, né, a especialização, mas eles entram porque gostam de Jung, porque Jung fala de alguns assuntos interessantes,
Mas a hora que você vai batendo em algumas teclas que são pré-requisitos numa análise junguiana, numa terapia junguiana, por exemplo, sonhos. É importantíssimo o sonho. Não só que eu trabalho o sonho do meu cliente, mas que eu também trabalho os meus na minha terapia. Né? E aí a pessoa quer trabalhar o outro, não quer se trabalhar. Que bosta! Como eu sou um profissional, né, que trabalho o outro, mas não quero me trabalhar. Então, com o que eu contribuo com o processo analítico? Porque eu também estou contribuindo com o meu ser para o processo analítico. Jung coloca isso no livro A Prática da Psicoterapia, que um dos fatores primordiais de um processo analítico é a personalidade do analista. Né? Então, assim, a gente também precisa se trabalhar. Outro fator, sincronicidade. As pessoas fogem às vezes de sincronicidade, não querem enxergar a sincronicidade. Aí como é que vai entrar ser terapeuta junguiano se não consegue reconhecer na própria vida sincronicidades? Né? Então assim, ou nega, ou desmerece, ou como eu não entendo, eu deixo de lado, por exemplo, sonho. Quantas vezes a gente vê os sonhos ficando de lado, ou o terapeuta nem perguntando de sonhos, porque não trabalha na própria terapia os sonhos, né? Então, assim, essa é uma armadilha. Então, assim, por isso que eu falo, espera um pouco, de repente é interessante esperar 6 meses, 1 ano, até começar a especialização na abordagem que você quer, mas faça supervisão na abordagem que você pretende fazer. E terapia nessa abordagem também, porque aí você vai vendo se aquele método, se aquela visão tem a ver mesmo com você, porque às vezes a gente tem um recorte. Jung muitas vezes é dado uma aula na faculdade, nem muito mais do que isso às vezes, né? E aí as pessoas têm uma afinidade, porque o Jung é o diferentão do rolê, né? E aí, na verdade, não tem muito a ver, né? Então assim, às vezes a gente vê pessoas que são muito antagônicas ao pensamento junguiano, né? Psicologia analítica presume que em certo momento a gente vai falar assim de alquimia. Ah, mas eu não quero falar de alquimia, sinto muito. Vai ter que falar de alquimia. E a alquimia é simbólica, então é difícil? É, mas a gente vai ter que ir se apropriando e é um trabalho longo. Não é assim, sou junguiano, vou saber, fiz o download de tudo de alquimia. Não, é um trabalho a longo prazo, né? Então assim, por isso que espera decantar, baixa ansiedade. No começo da profissão, a gente tem outras preocupações, que é arrumar cliente, inclusive para pagar a pós-graduação, né? Então, temos outras preocupações. Uma armadilha que eu sempre dou é cuidado com a vaidade de ter a sala própria. De repente, sublocar por horário é mais interessante, porque se você tem cliente, você paga, se você não tem, não paga. Porque cliente muitas vezes é assim, ele marca, vem uma sessão, 2, não te paga as 2 e vai embora, e você ainda tem esse custo e você não sabe quando vai receber. Né? Entrou a pandemia, a gente ficou quase um mês ali, basicamente, sem poder atender, porque psicólogos não podiam atender online. Estão falando de 2020, né? Não estão falando de 1800, estão falando de 2020. Então assim, porque para atender online tinha alguns pré-requisitos, eram situações muito específicas. Com a pandemia isso mudou, ainda bem. E trouxe muito mais acesso à psicologia para a população. Eu achei que depois da pandemia as pessoas começaram a cuidar mais de si e começaram a entender o trabalho da psicologia, né? E não falar assim, é coisa de gente doida, né? Somos todos doidos, temos o arquétipo da doideira. Certo, gente? Então vamos falar do perdão. Por fim, que eu achei uma das perguntas mais profundas que eu vi aqui, né? Como você vê o perdão dentro da psicologia? Como eu vejo como psicólogo, às vezes eu vejo de uma maneira curiosa. Às vezes eu vejo um perdão fácil demais. Quando às vezes a gente terapeuta se revolta quando a pessoa perdoa. Você tá torcendo para que ela não perdoe, para que saiba contornar a situação. Não é que não perdoe, né? É para que não ceda aos caprichos ou aos maus tratos da outra pessoa, né? Mas o perdão, dentro da psicologia analítica, a gente vê muito mais dentro da esfera do divino, né? Sendo que o perdão é muito mais divino do que humano. Então, por isso que é tão difícil perdoar. Eu acho muito nobre algumas pessoas falarem que perdoaram, e às vezes perdoaram, mas aí aquilo não incomoda mais. Mas às vezes não se trata de perdão, se trata de resiliência, que a gente aprendeu a lidar com aquela situação e ignorar algumas coisas. Muitas pessoas falam
Perdoe até o assassino do teu filho. Por que tem que perdoar? Fazer a integração é também entender que esse perdão não vai ser propaganda de postagem de LinkedIn. Não vai ser Deus perdoa, então você perdoa também. Não funciona assim. Quando a gente entra, às vezes, nessa romantização do perdão, a gente tem relacionamentos abusivos, mulheres que apanham e tem que perdoar. Crianças que sofrem abuso, crescem e tem que perdoar. Tem que, por quê? Acho interessante ressignificar, e ressignificar não significa fazer imagens de luz, mas significa a gente tentar estabelecer uma relação diferente com aquilo que me aconteceu. E aí pensar no pra quê é doloroso demais e cruel demais. Por isso que a gente, como terapeuta, a gente também tem que ter noção daquilo que a gente fala pro outro. Pra que você foi estuprado quando criança? Pra que você teve o seu braço quebrado em 3 lugares pelo seu marido? Tem coisa que a formulinha não cabe. Seria simplista demais. Esse ano pra mim foi um ano muito importante, pessoalmente falando. Porque nesse ano eu retomei contato com uma pessoa que eu tinha me afastado. Certamente ela vai ver a reprise desse vídeo e vai saber que é ela. Porque ela tinha um contato com uma pessoa que eu não queria mais ter contato por motivos de separação, né? Então assim, falei, vocês criam seu espaço, então aí não briguei com você, não te odeio, nada disso, mas não cabe, porque vocês têm o espaço de vocês e eu não pertenço a esse espaço. Mas quis a vida que eu encontrasse essa pessoa num lugar e a gente precisou conversar. E a gente se reaproximou, porque sempre foi uma amizade muito forte, muito boa. E que a gente se reaproxima, eu descubro algumas coisas que quem sofre gaslighting aqui vai saber do que eu tô falando. Gaslighting é, você fala uma coisa, a pessoa diz e você tá certo, e a pessoa fala que você tá louco. Geralmente é homem falando pra mulher que ela tá louca. Isso é gaslighting. E a hora que eu percebi que eu tava certo, eu comecei a rir. No meu caso, eu comecei a rir. Perdoei? Não sei. Não sei, é difícil a gente dizer que perdoou, né? Porque às vezes a gente fala, perdoei. Aí num sábado à noite, você ouve uma música que te traz um monte de emoção e o complexo retorna ali. Isso é conviver com o complexo, isso é integrar a sombra, o complexo. A gente começar a aprender a conviver com aquilo que apareceu no sábado à noite, você não tem como mandar uma mensagem para analista e falar assim, oi, tá fazendo, né? Não dá. Às vezes a gente manda, às vezes a pessoa tá ali disponível sim. Eu tenho pacientes que às vezes fazem isso e eu converso super de boa assim que eu consigo ver a mensagem e tal. Eu não tenho problema nenhum com isso. Mesmo porque eu não acho que alguém esteja passando dos limites nesse sentido. Em relação ao meu processo de perdão, eu comecei a rir. Mas eu ri tanto, porque eu falei assim, eu tava certo. Porque ali naquele momento, um filme passou na minha cabeça. Eu voltei pra casa, resgatei uma foto do carnaval. Pra quem não me conhece muito na vida pessoal, eu gosto de carnaval, de bloquinho, essas coisas todas. E aí, esse ano, eu fiz uma brincadeira, porque eu gosto muito do bloco Acadêmicos do Baixo Augusta. E nos 4 ensaios que tiveram antes do desfile do bloco, cada ensaio eles elegiam alguns embaixadores. E eu nunca fui eleito embaixador. E eu fiquei assim, enciumadíssimo. Como que eu, o Rodrigo César, né? Não. Sendo que várias pessoas assim, você é o Rodrigo César do Baixo Augusta. Várias pessoas, porque tem um grupo de WhatsApp que eu participo e várias pessoas me conheciam. Assim, como que eu não consegui, né? O que eu fiz? Fui de rei. O
criança, né? Mas eu fui na fanfarra, claro, não é vingança, nada disso, era na curtição mesmo. Porque eu gosto de acessórios pra carnaval, não gosto muito de fantasia, eu gosto mais de acessórios. Eu me dou melhor com acessórios do que com a fantasia completa. E aí pro primeiro dia eu queria brilho. Brilho, 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 brilho. Aí eu fui, botei lá a tal da coroa do rei. Aí ficou o reizinho, né? Aí eu brinquei, já que eu não sou embaixador, eu sou rei. O que eu fiz? No último dia do carnaval, assim, isso é uma semana antes do carnaval, desfile do Baixo Augusto, e uma semana depois, no pós-carnaval, é a Daniela Mercury. No último dia da Daniela Mercury, que é pós-carnaval, o bloco Pipoca da Rainha, eu decidi fazer um mix de todos os figurinos que eu tinha ido em todos os blocos, assim, tipo, pra finalizar. Então eu botei lá, onde eu vou chegar, gente? Tô contando a história porque eu tenho um ponto aqui. Aí eu botei a coroa e tirei uma foto de rei novamente. Só que eu tava com todo o brilho pela Rua da Consolação, com a camisa prateada, não sei o que, papapá. Eu resgatei essa foto e escrevi a legenda da letra que eu tenho da música aqui, ó, Living for Love, da Madonna. I can forgive, but I will never forget. Peguei minha coroa, pick up my crown, put it back on my head. I can forgive, but I will never forget, né? Peguei minha coroa, coloquei na cabeça de volta. Eu posso perdoar, mas nunca vou esquecer. E eu acho que a frase é muito feliz, porque eu posso perdoar. Não sei se eu consigo. Então, como que a gente vê o perdão? Quem perdoa é o divino. Tá muito mais nessa esfera do que na esfera humana. A gente pode ensaiar. E é claro que a gente sabe que um trabalho de perdão, a gente está sempre ali buscando isso, é importante. Muitas vezes adoecimentos acontecem, físicos e psíquicos, acontecem por falta de perdão. E por que precisa perdoar? Porque é interessante, porque é aquela frase, né? Senão é como tomar veneno e esperar que o outro morra, porque aquilo faz mal pra gente. Mas nem sempre a gente vai conseguir isso, ou numa profundidade, ou numa magnanimidade, porque a gente projeta, né? E aí a gente escuta líderes religiosos, pessoas da saúde, pessoas do coach e tudo mais, falando do perdão, e aquilo fica tudo muito lindo. Mas a expressão em inglês é fantástica, né? É um esqueleto no armário. Skeleton in the closet. É fabulosa, porque tá te assombrando. Então, eu perdoei ou tô fingindo que perdoei? Então, a legitimidade, a veracidade, a profundidade disso, não dá pra gente saber, porque está num complexo. E o complexo, ele tem vida própria, vida autônoma. E quando isso acontece, quando de repente ressurge num sábado à noite, você fala, vou ter trabalho. Mas você já está mais preparado para lidar com isso. Né? Então, assim, o que a gente fala de perdão é muito amplo. A gente vai falar de perdão de uma maneira ampla. Eu posso perdoar que você pegou meu tablet, meu Kindle, tadinho do meu Kindle e tacou no chão. A capinha do meu livro, gente. Ai, que lindinho. Pra vocês aparece espelhado. Eu posso perdoar a Meta, no Instagram, por mesmo depois de 5 anos de live, não espelhar a imagem pra mostrar pra vocês o negócio espelhado, né? Porque fica espelhado pra mim. Eu tô levantando essa mão, tô vendo do mesmo lado aqui, mas pra vocês tá do mesmo jeito. Coisa que deveria estar invertido. Né? Por isso que quando a gente mostra assim, texto aparece invertido pra vocês. Tá lá na Amazon, tá, gente? Tá no meu Linktree aqui também. Então, assim, tem, digamos, proporções de perdão. E não tem regra. Mas a gente quer botar a regra do perdão. Não vai funcionar. Desculpa, não vai funcionar. Não vai. Não pra todos e não da mesma forma. Então, de repente, uma pessoa, algo aconteceu com ela muito maior do que tacar o negócio no chão. E, de fato, vem algo legítimo e ela perdoa. E tem vezes que a gente vai levar aquilo, o negócio que caiu no chão, pra vida. O que determina? A gente cai naquela positividade tóxica,
aquela positividade tóxica que a gente discute muito de que tem que ser tudo lindo e maravilhoso e perfeito. Antes de vir pra live aqui, eu tava assistindo, preparando o café, né? Porque eu preparei uma parte antes de passar aqui com vocês. Eu tava vendo um vídeo sobre terrorismo alimentar. É um canal que chama Elementar, se eu não me engano. Foi uma sugestão que apareceu pra mim. E o quanto que a gente muitas vezes cai na onda do que estão falando. Então vamos pensar assim, se em termos alimentares, o ovo uma hora é vilão, outra hora é benefício. Aí o pão uma hora é vilão, outra hora é benefício. A manteiga, a margarina, o leite e quantos outros alimentos passam por isso? Sentimento também. Né? Então assim, por que quando tá falando aquele mundo de realização, eu tenho que seguir aquilo? Se eu não consigo. E se eu não consigo, às vezes o outro me põe uma pilha, eu me sinto culpado por não ter conseguido. Que droga, né? Além de tu estar sofrendo com isso, ainda sou culpabilizado por uma outra coisa. Não faz sentido. Não faz sentido. Então, quanto que eu preciso também saber filtrar e ir aplicando na minha vida o arquétipo da sabedoria da melhor forma que eu consiga. Mas há uma cobrança para que seja perfeito entre duendes e fadas e nuvens da imaginação. Não funciona assim. Não funciona assim. Né? Se a gente for falar, se a gente for ouvir, faça isso, faça aquilo, seja isso, seja aquilo. Porra! E botar Jesus Cristo ali, nem Jesus Cristo gabarita. Entendeu? Falando aí sobre o JC. Mas pegue qualquer outra parte. Os deuses da mitologia grega são os mais divertidos, porque eles são mais humanos que os humanos. Eles trapaceiam, eles traem, né? Ficam com ódio, castiga. E aí não pode tirar o castigo, tem que ficar com aquele castigo. Aí pode dar um prêmio em compensação, né? Mas são muito humanos, muito humanos, muito. Pra quê? Para mostrar pra gente que se um Deus age dessa forma, eu não preciso agir daquela forma também. Eu posso agir diferente. Porque quando ele age daquela forma, ele toma também um castigo, alguma coisa acontece com ele. Então, será que eu preciso agir daquela forma? Porque se eu agir daquela forma, vai acontecer comigo também. Né? Tanto por uma coisa boa quanto ruim. Então, aí tá a função da mitologia também. Das mitologias, né? Porque não é só mitologia grega. Né? Todas as histórias, geralmente, mitos, eles envolvem muitas vezes os deuses. Mas muitas vezes homens comuns também. Né? Mas se aquele homem comum conseguiu ou aconteceu tal coisa, comigo também pode. Essa é a função. Então assim, perdão. Vamos falar de perdão dos deuses gregos? Vamos falar. É fácil. Tem quais mitos que envolvem o perdão magnânimo, aquele que a gente fantasia? Porque quando a gente fala de perdão, a gente tem um imaginário do que seja o perdão. Ainda mais dentro de uma cultura judaico-cristã. Majoritariamente aqui no nosso país. Né? Então, assim, qual a sua imagem de perdão? Quando se fala perdão, quando eu falo perdão, qual dor surge na tua cabeça? Como que você lida com essa dor? Como que você lida com a pressão de ter que perdoar? É uma pressão interna realmente ou é uma pressão externa? Ou uma pressão interna fantasiada de externa? Ou melhor, uma pressão externa fantasiada de interna. Eu achando, porque foi depositado na minha cabeça que o problema sou eu. A questão ali da constelação familiar, onde é muito discutida, e eu discuto isso também e boto em cima, que é: vamos pegar os bonequinhos e perdoar o seu abusador. Que você tá tendo problema na tua vida porque você não perdoou o teu abusador. Vai pra puta que te pariu. Por que eu tenho que perdoar? E se eu vou um dia perdoar ou não, é trabalho interno por muitos anos. E quais os traumas que ficaram? Trauma é a origem de complexo, dos complexos. Todo complexo surge a partir de um trauma. Então, é vil falar dessa forma, não é? Perdoe. Voltando para a pergunta lá, como valorizar a sua dor?
mostrar pro outro que você tá dolorido. E não tô falando da coitada Holândia, tô falando dessas dores reais. Então a gente tem que ter muito cuidado e zelo, porque essa dor, por exemplo, ela surge não só nesse contexto de violência sexual e física, ela surge também na violência psicológica do pensamento da meritocracia. Você não deu certo na vida porque você não se esforçou o suficiente. O candidato a prefeito de São Paulo, Couto, começou a zoar. Você não ganhou porque você não se esforçou o suficiente. Vê como meritocracia não funciona. Tem muitos fatores envolvidos. Isso porque estamos falando de uma situação onde tem muito dinheiro envolvido e não conseguiu. Agora pensa na pessoa que está lá 4 horas de transporte público debaixo de goteira, desviando de assediador e tudo mais. Vai chegar onde? Que não consegue ter o seu Kindle para ler em seu ônibus, indo para o trabalho, tomando seu chimarrão. Então, reproduzir discursos são, às vezes, formas de violência. E como é que eu perdoo esses discursos que me causaram sequelas profundas até hoje? Porque se a gente olha para os complexos hoje, muitos desses complexos foram instalados na infância. E foram frases de familiares, de professores, líderes religiosos. Como é que eu perdoo tudo isso? E a gente entra naquela hipocrisia, né? Hipocrisia. Pai e mãe, porque pai, porque mãe, mas às vezes eles são mega devoradores. Como é que a gente perdoa um pai, uma mãe, uma avó, um vô, mega devorador? Sendo que minha cabeça tá toda lascada por causa disso. Então, o perdão é muito bonito no discurso, mas na prática ele envolve muitas camadas e não dá para aplicar uma regra. Por isso que eu acho que está muito mais na esfera do divino, desse perdão incondicional. Né? Dentro da gente é uma panela de pressão fervilhando. Minha mãe veio buscar uma panela de pressão aqui, porque com a hepatite, gente, eu não estou conseguindo fazer refogado, me dá enjoo. Né? Tô na recuperação aí. Aí eu pedi pra minha mãe gentilmente cozinhar feijão pra mim, né? E ela cozinhou. Eu cheguei lá com uns potinhos pra trazer. Ela não leva a panela de pressão. Levei a panela inteira de pressão. Trouxe pra casa. E agora ela tava passando na rua. Eu vou passar e aproveitar e pegar. Aí eu falei, mãe, eu vou fazer live. Né? E é isso. Coisas de mãe. Então, assim, como é que a gente refaz o caminho? Existe um livro da Gestalt Terapia que tem um título lindo, que é do Jorge Ponciano Ribeiro. Gestalt Terapia, refazendo um caminho. Mas a terapia não é isso, refazer um caminho. Então, talvez o perdão esteja aí, refazer o caminho dentro daquilo que eu consigo refazer de caminho. Porque muitas vezes, desculpa, não vou conseguir. Aquilo ainda vai me tomar. O ideal é que se dilua. É possível? São as variações e os dilemas e as coisas da vida. Como diz a Rita Lee, são coisas da vida. E a gente se olha e não sabe se vai ou se fica. É isso. Coisas da vida. Certo, gente? Então, acho que perdão é muito trabalho interno e vamos ver o que dá. Certo? Ainda mais quando às vezes você tem que conviver com a pessoa. Seja porque é familiar, porque é trabalho, porque quis a vida que vocês morassem lado a lado e não dá pra mudar por enquanto. Então, é isso. Certo? Alguma dúvida a mais, gente? Tô aqui quase 2 horas de live, essa ficou grande, né? Eu nem fiz a capa da live ainda, vou publicar o vídeo, depois eu boto a capa na live aí e vamos ver. Espero que eu tenha respondido. Gostei de fazer essas perguntas para vocês, né? Achei que fui surpreendido aí com essas perguntas, foi muito gostoso. E geralmente eu abro pergunta técnica, eu faço live técnica, mas hoje eu quis me aproximar um pouquinho mais de vocês, nesse sentido das dúvidas pessoais de vocês, tá bom? Então, quero agradecer quem ficou comigo até aqui. Quem não ficou também, ficou um pouquinho, também quero agradecer. Mande para os amigos, me sigam, deem like, comentem, né? Compartilhe com quem você acha que precisa, tá bom? É isso. Beijos, bom dia, boa sexta para vocês. Tchau, tchau.